Bom dia! Estamos iniciando mais um devocional e você é muito bem-vindo então aqui comigo nessa manhã. Estamos iniciando mais uma semana, hoje é segunda-feira e graças a Deus pela tua vida, você que está aqui comigo todos os dias, você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E antes de nós darmos sequência aqui na nossa leitura no livro de Atos, eu queria dar alguns avisos para você, tá? Aproveitar esse momento inicial aqui. Nós já estamos finalizando o livro de Atos, agora mais precisamente na sexta-feira nós vamos finalizar o livro de Atos e na segunda-feira que vem eu vou iniciar um novo livro. Então nós não vamos ter devocional no sábado e no domingo, tá? Porque eu quero iniciar a semana já com o livro de Apocalipse. Então vai ser muito interessante aqui a nossa jornada e eu queria convidar você a estar comigo todos os dias. Por que todos os dias? Porque a gente vai ler todo o livro de Apocalipse, versículo por versículo e entendendo, estudando juntos, tá? Mas a única coisa que eu peço para você é que você esteja comigo lá no meu grupo do WhatsApp dos devocionais, porque ali a gente vai estar então trazendo algumas coisas extras, né? Alguns assuntos extras, talvez ali dúvidas que vocês tenham. Então eu vou pedir para você entrar no grupo do WhatsApp se você ainda não faz parte. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Ele vai ficar fechado. Eu vou abrir por alguns momentos, né, na semana ali para a gente colocar dúvidas e perguntas se vocês tiverem, mas ele vai permanecer fechado. Então é uma forma de não encher o teu celular aí de muita informação, né? Hoje nessa era da informação a gente sabe que é complicado. Mas eu queria fazer esse convite para você estar comigo, tá? Tem aqui embaixo o primeiro link que você encontra ali, você clica nesse link e você já vai ser direcionado lá para o grupo do WhatsApp. E outra coisa é que eu vou fazer devocionais curtos, tá? Lá eu vou postar lá dentro do grupo do WhatsApp, ele não vai ficar aqui no YouTube, então só para quem estiver lá dentro do WhatsApp, áudios na verdade, não vai ser vídeo, vai ser áudio que você vai poder compartilhar com as pessoas, tá? Vão ser áudios pequenos, de no máximo 2 minutos, só que com uma palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Então eu queria convidar você a estar comigo a partir da segunda-feira da semana que vem. Livro de Apocalipse vai ser um momento muito especial e eu conto com você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então continuar a nossa leitura, livro de Atos, capítulo 27. Hoje nós vamos ler. E aqui nós já temos o relato da viagem de Paulo a Roma. Será a última viagem que Paulo vai fazer. É a viagem finaleira, né, de todas. Depois de Paulo ter sido julgado, né, ele ter sido acusado pelos judeus de Jerusalém. Depois ali em Cesareia ele ficou 2 anos e mais um período ainda com Festo e agora com o rei Agripa. Então, no final das contas, eles decidem, por causa da decisão de Paulo, enviar ele para Roma. Quem decidiu foi Paulo, mas então eles já organizam essa viagem de Paulo para Roma para ele ser julgado lá em Roma pelo imperador Nero, que era o César da época, né? Então, aqui no capítulo 27, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, lembrando aqui que quem está escrevendo o livro de Atos é Lucas, o mesmo escritor do livro de Lucas, ali do Evangelho de Lucas, é o mesmo escritor do livro de Atos. Então ele está junto com Paulo nesse momento. Ou seja, Lucas na verdade passou praticamente o período inteiro junto com Paulo, porque ele escrevia ali como uma testemunha ocular, ou seja, a testemunha que estava vendo os fatos acontecerem ali na frente dele. Então por isso que ele escreve aqui dizendo: quando ficou decidido que navegaríamos, ou seja, que nós navegaríamos, né? Então Paulo e Lucas aqui estão nesse momento para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Agora vai ser então o início da viagem de Paulo para Roma. Embarcamos então num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Olha que interessante, esse Aristarco começou a acompanhar Paulo voluntariamente, ajudar Paulo, auxiliar Paulo, como se fosse, na época era usado o termo de escravo, né? Mas ele estava voluntariamente ali ajudando Paulo desde que Paulo passou por Jerusalém. Então, há um bom tempo depois, Paulo ficou preso e ali esse Aristarco estava junto com Paulo. Assim como Lucas também estava. Então, esses dois estavam auxiliando Paulo. Paulo não estava realmente sozinho, né? Mas Paulo tinha os seus companheiros.
E no dia seguinte, então, ancoramos em Sidom. Então, eles começaram a viagem, no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, que era o comando, aqui ele diz que era o centurião, né? Ele permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Provavelmente havia uma igreja ali em Sidom, né, onde Paulo poderia estar ali com os seus irmãos, né? Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Aqui ele fala essa questão aqui por causa da navegação. Então, naquela época, todas as viagens longas eram feitas via mar. Então, mas é um detalhe que não existia navios que nem a gente tem hoje com motor, né? Que você direciona ele para onde você quer e ele vai. Naquela época eles dependiam muito dos ventos. Então eles tiveram que fazer uma volta nessa ilha aqui de Chipre para poder navegar e seguir a viagem deles então. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Eu vejo aqui algo bem interessante nos nossos dias, por exemplo, quando a gente planeja uma viagem, então a gente vai lá, compra as passagens, né? E a gente diz, eu vou até o Nordeste, por exemplo, mas tem uma escala ali em São Paulo, né? O avião vai ter que descer lá em São Paulo, às vezes troca de avião, às vezes não. Então aqui a única diferença é que essas viagens eram feitas via mar, então eram, lógico, muito mais demoradas, era mais complicado de você marcar, né, uma viagem, porque eles foram até a cidade ali achando, ou melhor dizendo, esperando que houvesse ali um navio que levasse eles em direção a Roma, né, a Itália ali que era o destino final. Então eles estavam, na verdade, contando com a sorte. Naquela época não era que nem hoje, toda a informação que a gente tem, né? Navegamos então vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido, que era uma outra cidade, um outro local, né? Por que eles navegaram vagarosamente? Porque provavelmente havia tempestade no mar. Então isso dificultava muito a viagem por conta dessas tempestades que aconteciam. Até hoje a gente sabe que essas tempestades acontecem, mas a tecnologia hoje nos navios é muito difícil um navio afundar. Mas naquela época era muito comum. Então se o capitão do barco não soubesse muito bem conduzir a embarcação, eles poderiam naufragar. Então aqui eles navegaram com muita dificuldade e demoraram. Daí eles dizem assim, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, ou seja, eles precisavam de ventos favoráveis para seguir viagem. Ou seja, aquelas caravelas que a gente chama hoje, né, elas precisavam de um vento que levasse elas para a direção que elas deveriam navegar. Era muito diferente dos dias de hoje, né? Só que naquela situação que Paulo estava, os ventos estavam contrários, ou seja, estavam, na verdade, trazendo eles para trás, fazendo com que eles voltassem, ou que se eles estivessem indo em frente, eles tivessem muita dificuldade, porque o vento não estava favorável. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Olha aqui o que estava acontecendo então nessa viagem. Provavelmente eles imaginaram uma viagem tranquila, eu acredito que Paulo, quando ele recebeu então ali a orientação para ele partir de viagem, ele pensou, quando estava ainda em Cesareia, né? Glória a Deus, aleluia, que vou ser livre agora desse lugar e vou até Roma. Porque ele queria muito ir para lá. Mas talvez ele não esperava que até na viagem houvessem problemas. Sabe que Paulo, em tudo que era lugar que ele ia, ele tinha um problema, uma situação difícil. Por isso que ele fala que ele enfrentava diversas aflições. Mas ele tinha um destino e ele sabia que Deus iria levar ele até aquele destino final que era Roma. Mas muitas coisas aguardavam ainda Paulo e a gente vai ler isso juntos aí nos próximos dias. Então tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Paulo vai dizer algo para os comandantes ali, para os que estavam ali liderando aquela viagem, né? O comandante, o centurião que estava ali junto também, cuidando dos presos, né? Dos prisioneiros. Ele vai dizer o seguinte:
Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Eu acredito que Paulo ele tinha uma voz ali, porque ele era um prisioneiro, mas ele era um prisioneiro diferente, um prisioneiro respeitado. Tanto que aqui o centurião, na verdade, liberou Paulo para estar com seus amigos ali, né, que ele conhecia. Então, acredito que Paulo, pela sua conduta muito boa, por ser honesto, ele recebeu então essa dádiva de ele ser muito bem quisto por aquelas pessoas que estavam ali. Então ele ergueu a voz e falou ali, né? Então ele diz assim: essa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então o centurião tinha que obedecer a alguém, né? Obedecer de certa forma não, mas ouvir. E ele preferiu ouvir então ao piloto ali, né? Os que estavam na frente da embarcação guiando. Porque talvez ele pensou: olha, esse prisioneiro, tudo bem, ele é Paulo, é gente boa, né? Mas eu vou confiar mais nos pilotos do navio, porque eles que estão pilotando aqui, eles que estão guiando. Então, talvez ele pensou dessa forma, né? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Eu queria ler até aqui. Então, a sequência daquilo que vai acontecer com Paulo agora nessa mesma viagem aqui vai ser muito interessante. Paulo vai passar por muita dificuldade junto com as pessoas que estão naquele navio, mas a gente já entende aqui que a missão de Paulo nunca foi fácil. Aquilo que Deus colocou nas mãos de Paulo, a missão que Deus entregou para Paulo não era uma missão fácil. Não era para qualquer um. Talvez se fosse um de nós no lugar de Paulo, a gente não aguentaria a metade daquilo que ele aguentou, daquilo que ele enfrentou. Então, o que eu digo para você creia em Deus, agradeça a Deus, porque mesmo com as tribulações que você tem, se você for comparar com aquilo tudo que Paulo passou, você vai ver que a tua tribulação é muito menor, né? A gente vai ver mais para frente até ele chegar em Roma, e o final, inclusive, de Paulo, nós vamos ver que realmente Paulo ele era um homem de fé. Era um homem que acreditava realmente naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava. E que eu e você possamos ter esse grande exemplo aqui para nós. Então, convido você para estar amanhã aqui, então, para nós darmos continuidade nesta última viagem de Paulo a Roma. Amém? Graças a Deus. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Senhor. Se você pode, vamos orar e estar nesse momento aqui conectados em oração com Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que nunca termina, ele nunca acaba, e é um amor, Senhor, imensurável. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tem nos sustentado, guardado a nossa vida, assim como nós vimos aqui, Pai, na vida de Paulo, tantas tribulações, tantas dificuldades que ele enfrentou, tantas aflições, mas em todos os momentos ele se manteve firme e fiel a ti, porque ele tinha uma promessa, e ele iria cumprir a missão a qual tu deu a ele, Pai, para que cumprisse. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que tu venha, Deus, acrescentar essa mesma fé ao nosso coração, Senhor, que nós possamos permanecer firmes diante das dificuldades que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, que nós possamos encarar todas essas dificuldades de frente, Pai, não fugir, não correr, Pai, não se acovardar, mas ser ousados na tua presença, porque o teu Espírito, ele nos dá ousadia. Senhor amado, que tu venha nos capacitar a cada dia. Essa é a minha oração, Pai, nessa manhã, e eu te agradeço, Deus, e eu peço que, Senhor, todos nós aqui possamos ter uma semana abençoada na tua presença, e que tu possa ministrar a tua vontade aos nossos corações, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Se inscreve no canal agora mesmo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curte o vídeo também, que é importante aqui para você me ajudar aqui a gente espalhar essa mensagem. E se você puder, coloque o teu comentário aqui embaixo. O que Deus falou com você, coloque alguma coisa ali, tá? Dê um bom dia, Deus te abençoe, e eu sei que os irmãos eles leem ali, então é uma forma de você abençoar a vida das pessoas também com o teu comentário, tá bom? E amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã, eu espero você para estarmos aqui lendo a palavra e sendo edificados em nome de Jesus. Deus abençoe e até lá!